Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias, que já começou. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 15 e 16 de maio de 2019. Karina, respectivamente, quarta e quinta-feira, essencialmente matéria constitucional. Na quinta-feira, talvez o grande destaque da semana, o Plano Real volta a ser debatido no plenário do Supremo, volta a ser tema de debate dos ministros, por meio de uma DPF. E na quarta-feira, ações diretas de inconstitucionalidade. E eu até arriscaria fazer um levantamento aqui, Cadu. Na quarta-feira, todas as ações que foram julgadas no plenário, julgadas procedente, ou seja, declarando a inconstitucionalidade de um dispositivo inserido na Constituição do Estado do Maranhão, 2 leis do Rio de Janeiro declaradas inconstitucionais e uma lei do Estado de São Paulo. E na quinta-feira, um único tema tomou toda a sessão plenária da quinta no plenário do Supremo Tribunal Federal e os ministros acabaram confirmando, nesse caso, a constitucionalidade do artigo 38 da lei que instituiu o Plano Real, estabelecendo que a URV deveria ser adotada como índice de correção monetária, inclusive para contratos celebrados antes mesmo da entrada em vigor dessa legislação. Esse era o grande questionamento que estava sendo colocado no plenário, daí toda a sessão ser destinada a esse julgamento e confirmada, então, a constitucionalidade. Na quarta, foi a sessão da inconstitucionalidade e na quinta, a confirmação da constitucionalidade de uma outra lei. Então vamos começar exatamente com a sessão da quarta-feira. Em destaque, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, na sessão da quarta-feira, que os estados não podem definir quais autoridades têm direito ao chamado foro por prerrogativa de função. Com isso, a regra da Constituição do Estado do Maranhão, que estendia o foro chamado privilegiado a delegados de polícia, procuradores e defensores públicos, foi suspensa em definitivo. No STF, a Associação Nacional dos Defensores Públicos defendeu o foro por prerrogativa de função para a categoria. Ressaltou que os defensores exercem função essencial para a população e constantemente sofrem ameaças. Infelizmente, ainda acontece em algumas comarcas, em geral menores, instauração de inquéritos contra defensores públicos pelo exercício da função. O ministro Gilmar Mendes disse que não há ilegalidade. O Estado do Maranhão estendeu o foro para procuradores e defensores, com a limitação de que só vale para os crimes cometidos durante e em razão do cargo ocupado. Mas deixou de fora os delegados de polícia. Os delegados de polícia, a despeito da relevância de suas atribuições, não podem contar com semelhante prerrogativa, na linha da jurisprudência mencionada. De resto, os efeitos da medida cautelar anteriormente deferidos devem ser preservados. Destaque-se que o eventual julgamento em primeira instância não representa prejuízo direto aos advogados públicos eventualmente processados, na medida em que o acesso ao Tribunal de Justiça é assegurado na forma da lei. Ante o exposto, portanto, eu estou julgando procedente, em parte, a ação para declarar a inconstitucionalidade da expressão delegados de polícia, incluída no artigo 81.4 da Constituição do Estado do Maranhão, pela Emenda Constitucional 34 de 2001, reconhecendo, de resto, a constitucionalidade do mencionado inciso, ressalvada a prevalência do foro estabelecido pela Constituição Federal e aplicando-se aos titulares do foro por prerrogativa de função os critérios estabelecidos na questão de ordem na ação penal 937. Em consequência, a medida cautelar deferida fica superada a partir da publicação da ata deste julgamento, ficando preservados os atos praticados na sua vigência. A mim me parece, com toda a vênia, que os fundamentos do voto do ministro Gilmar Mendes encontram suporte legitimador nos próprios precedentes desta Corte. E por isso, pedindo vênia, senhor presidente, eu julgo parcialmente procedente a apresentação direta nos termos do voto proferido pelo eminente ministro relator e com as restrições constantes desse mesmo voto, inclusive fazendo uma expressa remissão ao que consta da súmula vinculante 45, em que se transformou uma anterior
súmula do Supremo Tribunal Federal. E o que diz a súmula vinculante 45? Diz precisamente isto, aspas, a competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Portanto, é importante ter presente o teor dessa súmula vinculante. Por essa razão é que o eminente ministro Gilmar Mendes relembrou precisamente esse aspecto. E assim também eu, embora reconheça a grande relevância das atribuições funcionais outorgadas às autoridades policiais, a mim me parece que não se pode outorgar no plano local, em sede da Constituição Estadual, aos delegados de polícia essa prerrogativa de foro nas infrações penais. Já para o ministro Alexandre de Moraes, os estados não podem estabelecer quais cargos têm direito ao foro, porque a Constituição já diz quais autoridades contam com benefício, inclusive nos estados. Nada justifica que 4.578 vereadores sejam processados pelo Tribunal de Justiça da Bahia, pela excepcionalidade que é o foro privilegiado, a prerrogativa de foro. É uma excepcionalidade, ao meu ver, em vários casos, é uma boa excepcionalidade, mas é uma excepcionalidade que a Constituição Federal estabeleceu. A abertura por parte do parágrafo 1º do artigo 125 transformaria a exceção em regra. Se amanhã todos os tribunais quiserem estender, todos os estados, perdão, pela Constituição Estadual, quiserem estender livremente o foro, poderão fazê-lo. Ele foi acompanhado pela maioria dos ministros. Projetar esta ordem de ideias significaria que um tribunal seria mais isento do que outro. E significaria, em meu modo de ver, com toda a vênia do que sustentou da tribuna, afastando-se a questão do debate sobre a igualdade, em meu modo de ver, significaria, sim, uma ofensa ao postulado da igualdade, eis que a isenção de um tribunal, como se afirmou no Pacto de São José da Costa Rica, a isenção de um tribunal é um direito de todos. Esta casa, ao exame da questão de ordem na ação penal 937, firmou um entendimento de que as regras relativas às prerrogativas, as definidoras da competência por prerrogativa de função, elas exigem uma exegese restritiva num Estado democrático de direito como o que aqui pretendemos, né? Temos adotado, e nesse ponto o eminente relator deixou muito claro, um critério um pouco vacilante com relação à aplicação ou não do princípio da simetria. Mas, de qualquer sorte, e também na minha declaração de voto, faço um exame da evolução da jurisprudência do tribunal, sem deixar de destacar aqui, o que também já foi muito bem salientado, que aqui, neste caso específico, houve o deferimento da liminar nos mesmos moldes propostos e propugnados pelo voto do eminente ministro Alexandre de Moraes. Há situações que nem poderiam ser previstas porque seria o minudenciamento de um modelo administrativo estadual que a Constituição Federal não poderia mesmo ou não deveria ter previsto. Se nós jogarmos todos os julgamentos para a segunda instância, evidentemente, nós inviabilizaremos os tribunais de justiça e mesmo os tribunais regionais federais. A única interpretação possível do sistema é a estrita. É o que se contém principalmente na Constituição Federal. Pode gerar uma crise estrutural, mercê dos tribunais serem obrigados a deslocar sua já reduzida estrutura de pessoal por conta idealizada para o enfrentamento de demandas jurisdicionais de outra natureza. A propósito, sob uma perspectiva consequencialista, no abalizado magistério de Richard Posner, o magistrado tem o dever de examinar as consequências imediatas e sistêmicas que o seu pronunciamento pode produzir na realidade social. Em caso, conquanto os procuradores do Estado devendo merecer o mesmo tratamento
dos procuradores de Assembleia, defensores públicos, sejam autoridades cujas atuações estejam previstas no texto constitucional, a Carta não lhes conferiu foro por prerrogativa de função. Pedindo vênia as opiniões em contrário, eu estou também me encaminhando a minha sugestão de voto no sentido de julgar procedente o pedido e declarar a inconstitucionalidade material do artigo 81, inciso 4 da Constituição do Estado do Maranhão. E, por consequência, eu proclamo o resultado. A Corte, por maioria, declarou procedente a ação declaratória de inconstitucionalidade nos termos do voto divergente do ministro Alexandre de Moraes, vencidos os ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello. Karina, esse é um dos destaques, mas houve outras ações também de repercussão, não no sentido técnico da repercussão geral dos recursos extraordinários, mas porque se trata, inclusive, de ações diretas de inconstitucionalidade que destacaríamos também. E cuja eficácia é vinculante dessas decisões do Supremo Tribunal Federal. Uma das leis que foram julgadas inconstitucionais referia-se a uma lei do Estado do Rio de Janeiro, que, por iniciativa de parlamentar, deputado estadual, teria alterado o funcionamento, o critério de funcionamento do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Os ministros entenderam, nesse caso, por votação unânime, que os tribunais de contas, eles têm as mesmas, vamos dizer, competências de iniciativa de leis para o funcionamento, para regras de funcionamento e organização interna, que possuem os tribunais de justiça, segundo a Constituição Federal. E que essa lei que alterava a forma de organização interna deveria ser proposta por iniciativa do tribunal e não por iniciativa parlamentar. E, nesse sentido, eles acabaram julgando, portanto, essa legislação inconstitucional por vício de iniciativa. Uma outra lei do Rio de Janeiro também foi declarada inconstitucional. Uma lei que determinava que no documento de transferência do veículo, da propriedade de veículo, fizesse constar a quilometragem do carro, aquela quilometragem que marca no visor dos carros, né, no odômetro, deveria ser inserida nesse documento de transferência para que essa transferência da propriedade do veículo acontecesse. Os ministros entenderam, nesse caso, que o Estado também do Rio de Janeiro teria usurpado a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte. E, nesse caso, também, por votação unânime, seguindo o relator ministro Marco Aurélio, declararam inconstitucional mais essa lei do Estado do Rio de Janeiro. E, por fim, uma lei do Estado de São Paulo foi questionada numa ADI, também da relatoria do ministro Marco Aurélio, que estabelecia um valor de cobrança para a emissão de certificados e diplomas daquelas pessoas que finalizassem o curso universitário. Os ministros entenderam nesse caso também sob o mesmo argumento de usurpação da competência da União, mas para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. A Assembleia Legislativa não poderia ter estabelecido, invadido essa competência da União e só a União poderia, portanto, tratar desse assunto. Então, como eu disse, na quarta-feira, julgamento de ADIs, todas declarando inconstitucionais as leis ali questionadas ou os dispositivos ali questionados durante toda a sessão da quarta-feira. Pois é, e na quinta-feira, Karina, nós tivemos a ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Em debate, o Plano Real. É o que nós vamos ver daqui a pouquinho, depois do intervalo, aqui no Plenárias. Estamos de volta com o Plenárias. Na sessão plenária da quinta-feira, 16 de maio, o plenário do Supremo Tribunal Federal discutiu a aplicação da conversão de unidade real de valor, a chamada e famosa URV, para contratos firmados antes da implantação do Plano Real. Antes de rever o julgamento, vamos conferir mais detalhes sobre o tema. Todos os processos que tramitam na Justiça questionando a constitucionalidade do artigo 38 da lei que instituiu o Plano Real estão suspensos por uma decisão liminar, até que o plenário do Supremo Tribunal Federal analise o mérito da ação, proposta pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro. A entidade questiona a constitucionalidade do dispositivo que fixou a base para o cálculo dos índices de correção monetária no mês anterior à efetiva implementação do Plano Real e para o mês seguinte, já com a moeda nova.
A Confederação Nacional do Sistema Financeiro quer que o STF se manifeste definitivamente sobre o assunto. Atualmente, existem 3 correntes nos tribunais brasileiros. 2 que consideram o dispositivo constitucional e uma que o considera inconstitucional. O que se discute na ação é a aplicabilidade ou não da URV, como correção para os contratos firmados antes do Plano Real. A liminar deferida em agosto de 2006 pelo então ministro relator Sepúlveda Pertence foi baseada no fato de existirem inúmeros processos judiciais envolvendo quantias elevadas, não apenas entre agentes econômicos privados, mas relativos também ao Tesouro Nacional. E na quinta-feira, o Supremo julgou a aplicação da URV em contratos anteriores ao Plano Real. O plenário validou a aplicabilidade da unidade real de valor para contratos pactuados antes da implantação do plano. Por maioria, os ministros do STF julgaram constitucional o artigo da lei que instituiu o Plano Real, a qual determinou a referida unidade para os cálculos dos índices de correção monetária nos 2 primeiros meses de circulação da então nova moeda. A Confederação Nacional do Sistema Financeiro e o Banco Central ressaltaram que a unidade real de valor, a URV, prevista na lei que criou o Plano Real em 1994, foi necessária para garantir solidez para a nova moeda diante da realidade que vivia o país de forte inflação e desestabilização econômica. 1º de julho, cada brasileiro sabia efetivamente o valor de R$1. Não há, portanto, foi uma norma criada para não criar rupturas, para não romper com os contratos. O objetivo do artigo 38 foi manter o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos com cláusulas de indexação, impedindo que um fator externo à relação negocial, a quebra abrupta da espiral inflacionária, pudesse vir a beneficiar credores em detrimento dos devedores. Por outro lado, o ministro aposentado do STF, Francisco Rezec, agora como advogado, defendeu que a medida representou um calote para investidores que tinham contratos firmados antes da lei. O artigo 38, sabe-se lá para que ele foi concebido, mas ele não, constitucional que seja, ele não tem a virtude absolutamente de, nesse curtíssimo período de 2 meses do ano de 94, ele dir a validade das cláusulas contratuais relativas à correção monetária. Já o advogado-geral da União afirmou que a URV serviu como uma regra de transição e não chegou a alterar a correção monetária e nem interferiu nos preços. Quem são os possíveis beneficiários da não declaração de constitucionalidade do artigo 38? Poderíamos pensar que são as mesmas donas de casa de 25 anos atrás. Mas não. Nós estamos aqui discutindo 23 ações judiciais. Dessas 23 ações judiciais, 17 grupos de bancos e grandes investidores que pleiteiam uma aludida e pretensa correção monetária que não lhes teria sido aplicada. Primeiro a votar, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, disse que, na época, a correção monetária foi feita de 2 formas. Uma que considerava as perdas inflacionárias comparando a URV com o real, conforme diz a lei. E a outra, a URV com a moeda antiga, o Cruzeiro Real. Para ele, essa segunda forma não poderia ser usada e considerou constitucional o artigo da lei do Plano Real. Em sua criação, inequivocadamente, esteve presente o espírito da preservação do referido equilíbrio econômico-financeiro. A sua função foi exatamente de manter o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Precedentes, e vou chegando ao final, do Superior Tribunal de Justiça, afastamento do IGPM sujo relativamente aos meses de julho e agosto de 1994, inexistência de expurgo inflacionário nesses meses. Vou resumir bastante aqui esse capítulo no meu resumo. No STJ, há precedente assentando a validade da aplicabilidade imediata do 38 da Lei 8.880/94 e, de maneira coerente com isso, afastando a aplicação do IGPM sujo. Da medida cautelar. Por fim, em atenção às considerações traçadas no parecer da douta PGR e na manifestação da AGU, entendo pertinente destacar que o plenário não fixou expressamente prazo para a vigência da liminar. Não obstante, considerada a dúvida suscitada àquele tempo quanto ao cabimento da presente ADPF e, desse modo, quanto à duração dos efeitos da liminar concedida
Voto, caso não seja concluído o julgamento por esta Corte nesta sentada, pelo deferimento do pedido de prorrogação da medida cautelar já confirmada pelo plenário desta Corte, haja vista que, uma vez definido o cabimento desta DPF, aplica-se o artigo 5º, parágrafo 3º da Lei 9.882, de 1999, o qual não prevê prazo de vigência para liminar. Inclusive, há projeto de lei aprovado na Câmara, ora em curso no Senado da República, estabelecendo tal prazo em 180 dias, prorrogáveis por no máximo mais 180 dias. O preceito dispõe o seguinte: a liminar poderá consistir na determinação de que juízes e tribunais suspendam o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental, salvo se decorrentes da coisa julgada. Por fim, assento o dispositivo do voto. Em face de todo o exposto, julgo procedente a ADPF, a fim de declarar a constitucionalidade do artigo 38 da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994, consignando que a aplicação imediata desse dispositivo não viola o artigo 5º, 36 da Constituição Federal, e propõe a fixação da seguinte tese, abro aspas, é constitucional o artigo 38 da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994, não importando a aplicação imediata desse dispositivo, violação do artigo 5º, 36 da Constituição Federal, é como voto. O resultado da votação não foi unânime, por isso vamos rever como foram os votos dos demais ministros a partir da divergência e depois daqueles que acompanharam o relator. Os ministros Celso de Mello e Marco Aurélio votaram contra a ação. Para eles, a URV não poderia ser aplicada nesses casos. Mesmo nas hipóteses de retroatividade mínima, na conhecida lição do saudoso professor Matos Peixoto, mesmo aí, essa Suprema Corte tem advertido, quando o ato estatal revelar-se apto a modificar efeitos futuros de contratos anteriores, que a eficácia imediata da lei nova, em tal específica situação, revestir-se-á de caráter inegavelmente retroativo. O artigo 38, na redação confusa que nele está, versa exclusivamente correção monetária. E se pactuado um índice favorável ou não a este ou aquele segmento, o que pactuado é lei entre as partes e precisa, presidente, ser respeitado. Mas a maioria seguiu o relator. O plenário considerou constitucional o artigo que adota a URV para a correção monetária de contratos firmados antes da implementação do real. A distinção entre correção monetária nominal e correção monetária real, que vem no caput do artigo 38 e seu respectivo parágrafo único, levou em situações similares esse tribunal a densificar o entendimento da incidência direta e imediata do novo regime, sem que isso se considerasse uma agressão às garantias constitucionais do ato jurídico perfeito e do direito adquirido. Não há direito adquirido a padrão monetário, porquanto compete exclusivamente ao Estado legislar sobre o Estatuto Legal da Moeda e ainda de que a norma que altera a correção monetária tem igualmente a natureza de lei monetária, enquanto também trata sobre o padrão de valor. Essa alteração relevante na economia, ela não pode se submeter a invocações de garantias que, mercê de constitucionais, admitem também relativização. Aqui prepondera, no meu modo de ver, o interesse público maior. E, de sorte que entendo que Vossa Excelência, de forma enxuta, definiu a questão ao assentar que é constitucional o artigo 38 da Lei 8880, não importando a aplicação imediata deste dispositivo, violação ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido, nem a coisa julgada, acompanho Vossa Excelência. A moeda, que tem várias funções, neste caso teve a função de ser padrão monetário, desdobrada da sua função de valor para troca, e com isso se teve a transparência, a previsibilidade, de maneira que não se alcançou e nem se levou a uma situação de surpresa,
mas principalmente, me lembro bem, e acho que a maioria que se lembra, que houve até um processo de elucidação ao público do que seria a nova moeda, os efeitos, e por isso mesmo se teve aqui uma explicação, uma informação verdadeiramente educativa, para que não houvesse possibilidade de se alegar posteriormente um logro ou um susto que fizesse com que os contratos não tivessem a sua validade e, principalmente, o ajuste firmado sobre situações que depois teriam sido superadas. Enfim, não vislumbro qualquer inconstitucionalidade que pudesse tisnar a norma, no caso o artigo 38 da Lei 8.808, e por isso, 880, e por isso estou acompanhando o voto de Vossa Excelência na parte dispositiva e também a tese, presidente. E estes foram os destaques da semana. Karina, encontro marcado na próxima com mais julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Exatamente, encontro marcado na quarta e quinta-feira, ao vivo, direto do plenário, e no final de semana com plenárias. Obrigado pela companhia, como sempre, é claro. E continue conosco aqui, na TV Justiça.